Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Espaço Plural, programa de entrevistas aqui da Unis TV, um programa em que a gente debate os mais variados temas, recebe convidados dos mais variados setores. Hoje, conosco, o Márcio Luiz Manski, ele é vice-presidente da Associação Gaúcha Pró Escolas Família Agrícola, que é a AGEFA, né, que coordena as escolas família agrícolas do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, também é produtor rural. Márcio, muito obrigado pela tua presença, pelo teu tempo por vir conversar conosco. Uma boa tarde, primeiramente, né? Agradecer o convite, né? E é sempre um orgulho muito grande, né? A gente poder trocar ideias e conversar sobre educação, né? E a nossa associação aí faz um trabalho muito essencial para a nossa agricultura familiar aí no Vale do Rio Pardo. Bom, esse nosso programa ele ele tá passando justamente nessa semana que se comemora o Dia do Colono e Motorista. Como o Márcio falou, a gente vai falar sobre agricultura familiar. E só para você ter uma ideia da importância que tem a agricultura familiar, não só para o Rio Grande do Sul, mas também para o país, 80% dos estabelecimentos aqui no Rio Grande do Sul são ligados à agricultura familiar e 25,3% da área cultivada no Rio Grande do Sul é de agricultores familiares. Mas eu vou começar te perguntando sobre a escola família agrícola. O que é uma escola família agrícola? Qual é o papel dessa escola para os agricultores? Bom, antes de mais nada, né? Uma escola família agrícola é uma associação de agricultores e agricultoras, né? Que não estava muito satisfeita com a educação, né, que estava se passando para os seus filhos e buscou uma educação diferenciada, né, através da pedagogia da alternância, né, que pudesse trazer o conhecimento da família para dentro da escola e levar o conhecimento da escola para dentro da família, né. A escola hoje ela representa uma formação para os nossos filhos, como pai, né, uma formação que é um orgulho muito grande hoje. Tu ter um filho formado numa escola família agrícola e ter uma filha em formação dentro da escola, né? Então, ela traz esse conhecimento, essa valorização da importância da produção de alimentos saudáveis, né? Da importância do convívio com o vô e a avó, da valorização da propriedade, da comunidade, né? Então, um grande orgulho hoje para um pai, né? Tu ver uma filha ou um filho fazendo uma formação, conhecendo no primeiro ano quem sou eu e quem é a minha família, a minha propriedade. Como é que é essa metodologia da alternância? Como é que ela funciona na prática? O aluno, o que ele aprende na escola, ele tem que aplicar na propriedade? Como é que funciona exatamente? A pedagogia da alternância, ela faz com que o jovem, vamos dizer, o que ele aprende na teoria dentro da escola, né, o conhecimento e a prática na parte técnica, a gente tem as nossas áreas experimentais na escola, mas o grande incentivo é ele colocar na prática, na sua propriedade. Por isso, cada jovem tem o seu projeto diferenciado, né, que é escolhido pela família e pelo jovem, né, durante esses 3 anos, onde ele consegue se colocar as fortalezas, né, e as fraquezas da propriedade. Né, que ele vê uma forma diferente de produzir, uma forma que possa melhorar a produção da família, né, diminuindo a mão de obra, né, valorizando o produto que é produzido na sua propriedade, e que vai futuramente fazer com que ele possa também construir a sua família, né, e dar sequência nessa sucessão aí que é muito importante hoje, né, a gente ter uma sucessão de qualidade, passar uma educação de qualidade para os nossos filhos, que eles possam seguir, né, tocando a propriedade que os avós, que os pais, né, lutaram tanto para conquistar. Como é que funciona a questão, uma dúvida, assim, de convencimento, porque deve ser difícil para o pai e para a mãe também, o que ele aprende na escola, ele vir aplicar. Mas como é que funciona essa relação para que ele entenda que é importante também para o aluno, para o filho, implementar o que ele aprende na escola, na propriedade? Hoje eu vejo assim que aconteceu comigo, a grande dificuldade hoje é o pai e a mãe, o vô e a avó, aceitar novas práticas, né? Mas eu acho que assim, quando tu escolhe, quando tu opta em colocar teu filho numa escola família agrícola, eu acho que tu tem que estar consciente disso, que tu tem que abrir espaço para ele em casa, né? Tudo que ele vai aprender na escola de coisas novas, né? De maneiras novas de produzir,
o pai, a mãe, o avô e a avó, ele tem que estar ciente, tem que abrir o espaço para ele fazer o diferente, né? Eu acho que tu tem que dar para o teu filho, né, um espaço que ele possa construir, possa te mostrar que produzindo de uma forma consciente, produzindo de uma forma diferente, né, pode-se construir uma agricultura melhor, né, e um alimento mais saudável para a família e para a comunidade. A família, ela é convidada, né, a participar, ela participa também ativamente tu disse que é uma associação de agricultores, tem uma escola, Isso. mas ela participa ativamente dessa construção. As famílias, a gente tem assembleia, né, 2 assembleias por ano, que todas as famílias não são convidadas, né, elas são, a gente sempre diz assim que é uma obrigatoriedade a família estar, né, junto, para tomar decisões, né, para participar daquilo que está acontecendo, né, e a gente tem uma associação, né, são 12 membros de todos os agricultores e agricultoras, né, que são escolhidos num conselho, né, que é o conselho deliberativo da escola, que é da GEFA, e dentro desses 12, são esses 12 que escolhem os outros 6, que seriam o presidente, vice, tesoureiro, vice e secretário e vice. Então, a gente não tem chapa. A gente é uma escolha dos agricultores e agricultoras que escolhem os seus representantes, né, que vão representar a nossa associação, né, perante as nossas parcerias, né, universidades, prefeituras, governo do estado, né, e mais de 32 parceiros que a gente tem privados, tanto públicos como privados aí É importante, são referências, as escolas família agrícolas, elas são referências nos locais onde elas estão. E justamente nisso, segundo a Unefab, que é a União Nacional das Escolas Famílias Agrícolas no Brasil, são 145 apenas distribuídas em 22 estados. Bom, já falou, aqui no Rio Grande do Sul são apenas 4, Santa Cruz, Vale do Sol, Serra, que é em Caxias, Canguçu e Caxias do Sul. Isso aí. Não é muito pouco? Olha, o grande problema, pouco eu também acho. Né? Porque a gente sabe, todo ano quando a gente faz as aberturas de vagas, né, aqui em Santa Cruz, a gente tem mais de 100% de procuras para, vamos dizer, 100 e poucos jovens para 50 vagas, né? Só que a nossa grande dificuldade hoje é tu manter as nossas escolas de portas abertas, né? A gente ainda não conseguiu, como é que eu vou dizer assim, né, sensibilizar o nosso governo do estado, o nosso governo federal, da importância de mais escolas famílias agrícolas, né? A gente tem um apoio, né, pelo Fundeb, do governo federal, do governo do estado, mas a gente sabe que hoje tu manter uma escola não é fácil, né? E uma escola comunitária como a nossa, que é conduzida por agricultores e agricultoras, pais e egressos de escola, né? É uma escola diferente, né? É uma escola que a gente não vê em qualquer lugar. Por isso que a gente só tem 4 aqui no estado do Rio Grande do Sul, né? Aqui em Santa Cruz do Sul são 149 alunos? 149 aqui em Santa Cruz, né? E quais são os principais desafios? Tu falou aí da questão de sensibilizar mais atores para que a dificuldade ela seja menor, mas qual é o principal problema hoje para se manter a escola família agrícola aberta? O grande problema hoje eu digo assim, é tu fechar o ano no verde, né? Ter portas abertas, né? Porque a dificuldade a gente sabe que são muitas, né? Mesmo com os problemas, né, que a gente sempre luta atrás, corre, né, para conseguir chegar fim do ano de portas abertas, né? Eu acho que é um aprendizado que a gente também aprende, né? Eu digo, uma escola que tem mais de 32 parceiros. Tu imagina que já é uma família, né? Por isso que eu sempre ressalto isso. Quando a gente carrega esse nome aqui no peito, Escola Família Agrícola, né? Eu acho que as parcerias, elas já retratam isso, né? Mais de 32 parceiros, quer dizer, a família é uma família grande, né? E mais 149 famílias no interior que fazem parte dessa escola, né? Isso faz com que a gente crie coragem de lutar por uma escola e de buscar cada vez mais, né? Que a escola consiga se manter de portas abertas para cada vez mais atender mais jovens, né? Porque hoje é uma tristeza muito grande como pai, hoje como agricultor, para mim pessoalmente, quando tu não consegue atender 100% das famílias que te procuram durante o ano para fazer uma educação de qualidade, né? Uma educação que transforma a vida dos nossos filhos hoje. Hoje eu posso falar de boca cheia, porque a Escola Família Agrícola hoje ela faz uma formação e uma educação que transforma a vida. Não só dentro do médio e do técnico, mas uma formação humana, né? Formar pessoas, formar um cidadão que saiba conviver com o colega, né? Saiba dividir, saiba lutar
por aquilo que ele acredita. A gente tem algumas fotos aqui, vou pedir aí, da tua participação, né, dentro da escola. Como é que é o teu papel com a Escola Família? Eu sei que ela tem um lugar grande no teu coração, assim como a tua família, mas qual é o teu papel nesse momento na EFASC? Hoje o meu papel na EFASC eu sempre digo assim, eu sou militante, né? Hoje eu exerço o cargo de vice-presidente, mas eu sou militante da causa, né? Eu digo, hoje a gente tem uma entidade que através da educação consegue transformar vidas, consegue transformar famílias, né? Consegue aproximar famílias de novo que não estavam, né, se conversando, e através da escola, através da associação, ela consegue se aproximar, porque a formação dentro da escola, ela precisa disso. Ela precisa que a família esteja unida, né, junto com o jovem na escola, participando de momentos, né, e esse momento aí que tu está passando aí atrás é uma formatura das nossas formaturas, né, que a gente tem todo ano, e a gente se emociona só de ver as fotos, porque tu tá à frente, né, dos nossos monitores aí que estão ao fundo aí, e à frente, aqui as famílias, os agricultores, né, os jovens, né, sentados, avós, né, com um orgulho muito grande e com lágrima nos olhos. Por quê? Porque chegar a fim de 3 anos de formação dentro de uma escola que mostra, primeiramente, quem é a família, né, segundo ano, quem é a minha comunidade, né, em terceiro ano é um projeto de um jovem, de um agricultor, de uma agricultora, que se não tivesse na escola, não estariam fazendo esse projeto, né? E conseguem construir um projeto em cima da sua propriedade, da sua realidade, e que ele pode ser colocado em qualquer propriedade do país, né? Que ele está encadernado, bonitinho, feito, cálculos técnicos, né? Isso é um orgulho muito grande para um pai, né? A gente tem um número grande também da questão do envelhecimento rural, né? Das pessoas do meio rural. E a sucessão, ela se torna um pouco mais complicada também. Como é que é trabalhado a sucessão da propriedade rural dentro da escola? A sucessão, a gente sempre diz que a gente sempre, no começo, quando eu entrei na escola, em 2012, 2013, a gente tinha, às vezes, aquela fala de fixar o jovem no campo. Eu escutava muito isso, né? Eu brincava, às vezes, com o pessoal, nossos monitores lá, né? Eu digo, não se fixa um moeirão de cerca no banhado, né? A gente dá oportunidade, né? Eu acho hoje tu mostrando para o teu filho, mostrando para o jovem, que ele tem a oportunidade de construir uma família, né, de tirar o sustento e dar sequência para a propriedade, né, fazendo a sucessão rural, isso é um bem que não tem preço, né. E eu sempre digo assim, né, hoje para um pai, tu ter uma sucessão de qualidade, ela tem que passar pela educação. Se tu não vai educar teu filho, então fazer uma formação que ele possa e que ele enxerga, que ele consiga enxergar, né, as tantas fraquezas, né, mas como aquilo de bem que tem na propriedade. Sim. Que ele possa construir um projeto em cima daquilo, pensando no futuro dele, pensando no futuro de construir uma família, né, de formar uma família. E isso para um pai não tem dinheiro que compre, né. Eu digo, então tu vai construir uma sucessão de qualidade, né, uma sucessão que não vai vamos dizer assim, como eu posso falar, não vai se perder no primeiro obstáculo, né? Porque hoje tu ser agricultor, a gente sabe que a gente tem que ter muita vontade e amar aquilo que a gente está fazendo. Não adianta eu sempre digo assim, hoje a gente não escolhe ser agricultor, a gente nasce agricultor, né? E hoje para um filho e para uma filha, ela já vem nesse processo, né, junto com o pai e a mãe, naquela busca, para melhorar a propriedade, melhorar a estrutura da propriedade, né? Então, hoje, tu conseguir formar um filho dentro de uma escola que passa todo esse conhecimento, né? E ainda ajuda a valorizar a propriedade, valorizando a família, isso não tem preço. O Brasil é um dos países que mais utiliza agrotóxico no mundo, superando, inclusive, Estados Unidos e China, que são outros países superprodutores. A gente tem, em quantidade total utilizada, são 22% do total utilizado no mundo. Ou seja, é muita coisa. Tem como mudar essa prática? Eu sei porque a Escola Família Agrícola ela trabalha com a questão orgânica, diminuir essa questão dos agrotóxicos.
mas é um grãozinho, né? A gente tem que ir de grãozinho em grãozinho. Como que se muda essa prática do uso do agrotóxico no país? Hoje eu acho que que nem a gente estava conversando, a produção hoje orgânica, né, ela começa pelo alimento. Né? Eu digo, e o agrotóxico, eu acho que ele é uma conscientização que tem que ter no próprio agricultor. Né? Eu acho que ele já prepassa pela educação e a escola já vê isso muito forte, né? Tu fazer uma formação boa para um jovem, tanto uma filha ou um filho, um agricultor, que ele possa levar esse pensamento para casa, produzir sem agrotóxico, ou de preferência no começo reduzir drasticamente, né? Mas eu acho que tudo começa pela escola. E a escola, eu acho que ela tem esse papel, que ela está começando com a formação de um novo agricultor familiar. Né? Eu acho que hoje na nossa região a gente tem a maioria dos nossos agricultores são familiares. Né? E todas as crianças que estão em formação hoje, tem muitos agricultores e agricultoras ali dentro. Então eu acho que começa pela escola. Eu acho que uma formação de qualidade, né? Um bom incentivo para o jovem saber o que é produzir sem agrotóxico, alimentos saudáveis, né? E começa em primeiro lugar, é produzir para a família. Porque hoje a gente sempre escutou isso do pai, né? A gente tem que primeiro produzir para a gente, para daí depois pensar para fora, né? Eu acho que cada um quer um alimento saudável para comer, e quando ele quiser produzir para o próximo, ele tem que ser da mesma forma, né? E da mesma qualidade. Tu acredita que a questão, porque a gente sabe que tem muito produtor, agricultor que também traz os filhos para estudarem, enfim, no centro da cidade, na área urbana da cidade, mas as escolas públicas e privadas, tu acha que também tem que ter um papel importante para a questão, justamente para isso aqui, para a gente alertar, porque tem um dado, né? Tu me disse que são 7 litros de agrotóxico por pessoa por ano. É muita coisa que a gente tá consumindo. Mas assim, esse papel começa já com as escolas todas envolvidas nessa situação? Olha, eu acho, do meu ver, deveria ser dessa forma. Porque eu sei, porque na época que eu estudava, eu fiz 4ª série de ensino fundamental, né? E na época que eu estudava, eu tinha uma escolinha aqui no interior de Veracruz, Entre Rios, né? Que eu me orgulho muito até hoje. E a gente tinha o nosso Clube da Árvore. Tinha a nossa horta na escola, tinha o Clube da Árvore, onde a gente produzia nossas mudas, né? E isso a gente já veio com essa consciência, né, de produzir, de fazer plantar a árvore, né, para evitar o desmatamento. Eu acho que produzir um alimento saudável para a escola, o que a gente produzia na escola, a gente consumia na escola, né? Eu acho que essa consciência, ela tem que vir tanto da escola pública ou da escola municipal, tanto da escola estadual. Eu acho que essa busca, esse resgate por esse cantinho em cada propriedade, em cada terreno na cidade, eu acho que ensinar o filho, a filha, não interessa a idade, né? Ensinar ele a produzir de uma forma orgânica, né? Sem agrotóxico, para ter um alimento saudável, primeiramente para a família, e eu acho que a gente está construindo um pensamento diferente, né? Construindo, vamos dizer assim, formando um ser humano de qualidade, né? É isso. A gente vai dar uma rápida parada e a gente vai continuar conversando com o Márcio Luiz Manski, falando sobre agricultura familiar, todos os seus impactos. E no segundo bloco a gente vai falar mostrar um pouquinho da trajetória também dos filhos dele, que um já é formado, mas a menina vai se formar no final do ano e a gente vai falar um pouquinho, vai deixar ele um pouquinho mais emocionado. A gente já volta. Que tal acompanhar as nossas produções e também os bastidores da Unis TV? Para isso é muito simples. Basta nos seguir no Instagram e também no Facebook. Claro, você pode nos acompanhar também pelo canal 15 da NET e pelo nosso canal no YouTube. A gente espera por você. Estamos de volta com o Espaço Plural, o programa de entrevistas aqui da Unis TV, hoje recebendo o Márcio Luiz Manski, que é vice-presidente da AGEFA, que é a Associação Gaúcha Pró Escolas Famílias Agrícolas. E a gente está falando muito sobre agricultura familiar. Mas nesse segundo bloco eu vou começar com umas fotos. A gente tem algumas fotos bem pessoais aí, Márcio, olha aí. A família toda,
Vai dizendo aí, a Natália. Natália Cristina, ao meu lado aqui, Natália Cristina Mansky, Aham. né? Minha esposa, Ângela Raquel Guedes Mansky, minha companheira aí de 30 anos, e o meu filho mais velho, Paulo Roberto Mansky, aí formado já em 2014 na escola. O teu filho formado e a tua filha por se formar já no final do ano. Sim, no final do ano, né? No terceiro ano. Foi uma trajetória tranquila na escola? Olha, tranquila, vamos dizer que não foi, né? Sempre aparece, né, Os uns percalços. percalços, né? Mas eu acho que eu tenho o maior orgulho, né, de dizer que conseguiram fazer uma formação que orgulha o pai, né? Eu acho que orgulha a família toda, né? Pelo incentivo, né? Pela valorização da propriedade, valorização da família, né? E que nem a gente estava comentando antes, né? Hoje a família, quando tu vê um jovem, um filho e uma filha, né? Aprender sobre a família, né? Tu tem que aprender nesse primeiro ano de escola, né? Quando tu faz uma formação na escola família agrícola, quem sou eu e quem é minha família, né? E daí, às vezes, a gente se faz essa pergunta, né? Como seria se a gente tivesse que responder isso, né? Quem é o Márcio, né? Então, a gente, às vezes, tu te enxergar primeiro, né? Eu digo assim, é o maior orgulho para mim como pai hoje ter formado meus dois filhos, né? Já está já formado, a minha moça ali em formação agora, hoje, essa semana apresentando o projeto lá, né? Fazendo a apresentação do projeto lá na escola, né? Fim do ano se formando no terceiro ano, o guri formado técnico agrícola, a guria se formando agora técnico em agropecuária, né? Então isso para um pai e para um agricultor com quarta série é um orgulho muito grande, né? E é só emoção, né? E dizer assim, formar um filho hoje numa escola, família agrícola, tanto na nossa aqui em Santa Cruz como nas outras que estão espalhadas aí no Brasil, dizer assim que é um orgulho para qualquer pai e qualquer mãe. Como é que foi essa a transição, né? Porque o teu filho tinha que trazer, aplicar as práticas em casa. Para ti foi tranquilo? É, essa conversa, pai, vou pegar aquele cantinho, vou aplicar. Como é que foi? Não, para mim, eu vou dizer assim, foi tranquilo porque eu já vinha nessa formação, né? Quando eu casei, eu fui morar com o sogro e a sogra, né? E a minha esposa era filha única. E eu tive que também, qualquer mudança que eu tive que fazer na propriedade, né? Eu tive que mostrar na prática para o meu sogro, né? Porque às vezes era Validar. um pouco aquela linha dura, né? Um pouquinho de cabeça dura. Não, tu quer fazer diferente? Tu mostra para mim como se faz, aí eu vou olhar, eu vou fazer do meu jeito, faz do teu, e aí nós vamos ver qual é que fica melhor. Então, para mim já foi, eu já consegui compreender melhor, né? E já abri esse espaço para eles implementar, né? E colocar as práticas, né? Da escola que vem para melhorar a propriedade, né? Eu digo assim, hoje eu acho que o agricultor ele tem que estar aberto a tudo que vem para melhorar, né? E hoje, quando tu quiser fazer uma sucessão, eu digo assim, a gente falou tanto de sucessão antes, né? Tu quer falar de sucessão e tu colocar um filho numa escola família agrícola e tu não abrir um espaço para ele colocar as práticas aquilo que ele está aprendendo na escola, na propriedade, então tá na escola errada. Vamos ser bem sinceros e dizer. Então tu colocou teu filho na escola errada. Eu acho que se tu escolheu a nossa escola para fazer uma formação, tu tem que fazer com que o teu filho possa usufruir do máximo que a escola possa ofertar para ele, né? De conhecimento, de formação, de trazer informação para a propriedade, de levar a informação da propriedade para a escola. Então, essa troca só através da pedagogia da alternância. E para ti o teu filho hoje toca a propriedade, né? Como é que tem sido também a tua participação com relação a isso? Porque é uma mudança também de geração, né? Então, essa alternância, tu passou para ele a tocar a propriedade, mas como é que tu, como pai, como é que tu se insere nesse modelo? A gente sempre diz assim, a gente faz parte dessa transição, né? A gente vamos dizer assim, aconselhando de um lado, né? Vai puxando um pouquinho, segurando a corda do outro, né? Então a gente vai fazendo esse meio campo, né? Mas eu acho que é tudo na conversa, no diálogo, né? E isso é muito importante hoje, né? Hoje eu acho que o filho ou a filha, ela tem que ter o apoio do pai, da mãe, da família, né? E deixar com que eles também cresçam, né? Eu digo assim, eu falo cresçam porque às vezes a gente tem que fazer errado para fazer o certo. Porque nem sempre tu vai fazer só o certo, né? Tu vai errar,
nessa trajetória, né? Tu vai errar, mas eu acho que o que tu fizer de errado é para melhorar, que nem a gente escuta, né? Então, isso faz parte da vida, né? Eu acho que o ser humano precisa disso. Eu acho que é nos erros que a gente aprende. Como é que tu vai inserir a tua menina também na questão da propriedade? Já tem um acordo? Já no final do ano? Como é que tá? Olha, já se conversam os dois em casa, né? Eu vou implementar isso aqui com gado de corte, né? Vou fazer os piquetes, vou implementar adubação, pastagem. Então, essa conversa existe, né? E isso é muito gratificante pra gente como pai, né? Quando tu vê os teus filhos conversando sobre a tua propriedade, que tu lutou, que tu batalhou, né? Para deixar algo para eles e eles valorizando isso, né? Eles valorizando, dialogando entre eles uma melhor forma de usar a área, né? Isso para mim é um grande orgulho, né, como pai. Bom, recentemente a gente teve divulgado aí pelo governo o Plano Safra 2025-2026, que amplia o crédito para a agricultura familiar no Rio Grande do Sul e estabelece uma demanda por máquinas também agrícolas. De acordo com o site da Secretaria de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, esse crédito ele está ampliado, ele prevê um aumento de 6,2 em relação ao ciclo anterior. Isso totaliza em torno de 85,7 bilhões de reais em recursos para a agricultura familiar. Destes, 78,2 bilhões são para o Pronaf. Como é que tu vê esse incremento e a questão dos incentivos para a agricultura familiar? Eu acho que todo o financiamento que vem para a agricultura familiar, ele é bem investido. Só a grande dificuldade hoje, que a gente nota isso nas nossas regiões, eu acho que não só aqui em Veracruz ou Santa Cruz, eu acho que em todos esses 11 municípios aí que a escola atua, é a dificuldade de acesso. Hoje, para o agricultor familiar ter acesso a esses créditos, com juro de 2%, 3%, 5%, né? E essa é a grande dificuldade. A burocracia, né? Porque às vezes o agricultor ele planeja investir na propriedade, mas com a burocracia, com o tempo, ele acaba desistindo, né? Porque daqui a pouco leva meio ano, um ano, até que se faz o projeto e busca negativas, né? Tu acaba desistindo pela demora, né? Eu acho que e todo incentivo que vem para a agricultura vem na hora certa, só que ele precisa chegar realmente até o pequeno agricultor. O agricultor familiar, ele precisa de incentivo, porque ele produz um bem maior que a gente pode imaginar, que é a comida, né? Um alimento saudável. Então, quanto mais a gente incentivar, quanto mais a gente valorizar o agricultor familiar, é necessário. Só que esses créditos precisam chegar, de fato, para a nossa agricultura familiar. A gente passou recentemente por uma catástrofe climática que pegou quase 98% dos municípios do Rio Grande do Sul. Muitos produtores perderam tudo. Como é que tu avalia essa questão da agricultura familiar depois de tudo que a gente viveu? Porque a gente ainda está passando ainda, a gente tem os reflexos de tudo que aconteceu no ano passado. Na tua avaliação, o que é preciso ser feito também para ajudar a manter esse produtor produzindo, mantendo os filhos na lavoura, dizendo, olha, é possível a gente seguir aqui, porque é difícil, né? Olha do estado que ficou agora, depois dessa enchente, a gente vem de 3 anos de seca, né? Praticamente a agricultura familiar colhendo 10 a 15% daquilo que gostaria de colher, né? Viemos aí, ano passado, 2024, essa enchente aí que praticamente todo mundo foi atingido de alguma forma, né? Se não pegou na propriedade, pegou nas lavouras, né? Pegou casa, pegou maquinário, né? Eu acho que a nossa agricultura ainda não está sofrendo. Ela vai sofrer daqui a 1 ano, 2 anos. Porque tem muitos agricultores que perderam tudo. Perderam maquinário, perderam casa, perderam tudo. Mas já vinham devendo. Já vinham com 3 anos de seca, né? O banco já não tinha mais crédito. Não tem mais crédito para esse pequeno agricultor, né? Então essa é a dificuldade hoje. Como é que tu vai continuar produzindo se tu não tem crédito e tu está devendo? Tu não tem maquinário, que a maioria perdeu o maquinário, né? Tu não tem onde é que guardar o teu produto, né? Muitos não têm casa, ou estão morando de favor, ou estão morando com o vizinho, ou estão morando num galpão, né? Essa é a grande realidade hoje da nossa agricultura familiar, é sobreviver. E qual é o incentivo daqui para frente, né?
Por isso que a gente precisa tanto do incentivo do nosso governo federal, tanto o governo federal como o governo estadual. A gente sabe que está sendo feito, está sendo liberado, mas esse crédito precisa chegar. Nós precisamos fazer com que o crédito chegue na outra ponta. Ele não pode se perder no meio. Ele tem que chegar na ponta lá. Daquele que está produzindo, daquele que está precisando do crédito. Porque se não tiver isso, a nossa agricultura ela vai sofrer um baque e eu vou dizer assim, eu não tenho muitos números para falar, mas 40% dos nossos agricultores vão parar de produzir. Como é que é o trabalho também da escola Família Agrícola com relação a tudo que aconteceu, né? Porque muitos dos alunos acabaram atingidos, porque todo mundo de fato foi atingido de alguma maneira. Todo mundo tem um reflexo dessa enchente, mas na escola, como é que foi trabalhado isso? Olha, na escola a gente quando naquela semana da enchente, quando começou aquela chuvarada, a gente já tomou a decisão de liberar a nossa gurizada já antes, né? Eles foram no começo da semana e já foram embora, porque a gente trabalha com jovens de 11 municípios do Vale do Rio Pardo. E praticamente todos os 11 municípios eles foram atingidos de uma forma assim, né, que não dá para nem avaliar os prejuízos, né? Então, graças a Deus, os nossos jovens conseguiram chegar até nas suas casas, né? Mas eu acho que todos foram atingidos. Tem muitos que perderam a casa, outros perderam todos os animais que tinham, que foram junto com a água, né? Outros não conseguiram colher a lavoura que tinha plantado, né? Que nem eu comentei antes, e a maioria perdeu os implementos, né? Perdeu aquele maquinário que ainda tinha, que tinha conquistado com muita luta, né? Com muita dedicação, perdeu. E agora, para ele adquirir, ele precisa de crédito, né? Para ele produzir, ele precisa de crédito. Mas ele precisa sobreviver. De que forma essas famílias vão sobreviver? Vão tirar como é que eu vou dizer assim, tirar essa vontade de continuar produzindo um alimento, né? Produzindo, porque a gente sempre diz assim, hoje, o nosso agricultor, ele precisa ser valorizado, porque além de produzir para ele produz para os outros. E hoje todo mundo sabe que sem alimento a gente não vive, né? E realmente hoje a nossa situação no campo, hoje na nossa agricultura familiar, está muito complicado, está muito difícil. Eu queria que tu falasse, a gente está caminhando já para o fim, mas eu queria que tu falasse qual é a importância da agricultura familiar, tanto para o meio rural, para as pessoas que estão inseridas nela, mas também para quem está na cidade recebendo esse alimento. Olha, hoje para nós, eu digo assim, eu cresci agricultor, nasci, né? Eu sempre digo assim, hoje na escola eu sempre dizia, eu nasci embaixo do pé de fumo. Na época, né? Meus avós produziam tabaco, meu pai produzia tabaco, eu produzia tabaco, né? Eu parei agora, depois que me aconteceu esse acidente aí, eu parei de produzir. Mas eu digo assim, hoje, produzir um alimento saudável, eu acho que a gente tem que fazer com carinho, com muito amor, né? Porque a gente não depende de ninguém, a gente está produzindo um alimento para a família, né? Um alimento que tu tira da tua lavoura, tu coloca com uma sementinha lá, tu vê aquele pé de crescer, né? Tu tira aquilo ali, coloca na tua mesa, tu te alimenta daquilo, né? E tu leva para outras pessoas se alimentarem também. Eu digo assim, eu acho que o agricultor familiar, o que produz o alimento, ele precisa ser valorizado. Eu acho que e essa valorização não é só na parte de financiamento. Eu acho que essa valorização tem que vir também das pessoas da cidade, né? Que se não for o agricultor produzindo, hoje não adianta, eu sempre digo assim, não adianta tu ter condições financeiras para tu ir lá no mercado e comprar. Mas se tu chegar no mercado e não tiver o produto para comprar, tu vai comprar o quê? Né? Quem precisa de um leite, tu que precisa do leite, tu tem que ter o leite. Que é um alface, né? Um feijão, um arroz, tudo que é um alimento saudável, ele precisa estar lá. Mas para ele estar lá, se ninguém produzir, ele não vai chegar no mercado, né? Então essa valorização, eu digo assim, como pai, como agricultor, ela é muito importante. Valorize o nosso agricultor familiar, valorize ainda a nossa agricultura que nós temos na nossa região, aqui nos nossos 11 municípios do Vale do Rio Pardo, porque ainda tem muito agricultor, tem muita juventude que estão buscando o conhecimento nas nossas escolas famílias agrícolas, né, para continuar fazendo essa sucessão, tocando a propriedade, produzindo alimento, né, de todo que tipo de alimento, para que eles tenham sustento e a cidade também possa se alimentar. Para a gente encerrar, eu vou pedir para que tu deixe uma mensagem, tanto para os produtores, para os pequenos produtores rurais, para o pessoal também que está pensando em colocar um filho na escola família agrícola.
nesse momento de tanto desafio que a gente tem no dia a dia, por tudo que a gente passou, mas que mensagem tu deixa para essas famílias? Olha, que mensagem a gente pode deixar para essas famílias? Continuem batalhando, né? Continue lutando pela sua família, pelos seus filhos, né? Porque a agricultura a gente vive, né? A gente aprende, a gente conquista, né? E hoje a mensagem que eu deixo, quem tiver vontade e tiver qualidade, eu sempre digo assim, né? Qualidade não sei se é a resposta, mas se tiver a opção de colocar um filho na escola família agrícola e esse filho tiver vontade de seguir tocando a propriedade, seguir valorizando a agricultura, valorizando a família, buscando uma vida saudável, né, com qualidade de vida, né? A escola família agrícola é o melhor caminho, é um pai falando, depois de 2 filhos formados, né, por tudo que ela representa, pela valorização, pelo ensino fundamental, pelo ensino técnico, mas acima de tudo, formação humana. Hoje precisamos formar seres humanos. E a nossa escola família agrícola, ela forma um ser humano, sabendo conviver com pessoas, sabendo, né, dialogar com pessoas, sabendo dormir no mesmo quarto com 10, 12 jovens, né, conviver durante uma semana com 70, 80 jovens numa escola. Isso é convivência, né, saber conviver com pessoas. É uma formação que a gente hoje, além de formar na parte técnica e média, é formar um ser humano, com qualidade, com respeito, com dignidade. É isso. Márcio, obrigado. Eu que agradeço aí e é um maior orgulho aí estar falando um pouco da nossa escola e da nossa agricultura familiar. A gente que agradece, ficou muito feliz com a tua vinda até aqui. A gente vai voltar num outro espaço plural, com mais pessoas falando de temas diversos. A gente volta a se ver. Até mais.